ouvi meu enteado dizer à minha esposa: sim, eu já cortei o freio, te vejo no funeral dele amanhã. Eu não confrontei nenhum dos dois. Eu documentei tudo e destruí as vidas deles. Ei, Reddit, eu, 52 anos, homem, e Carol, 50 anos, mulher, estávamos casados há 11 anos, e costumava ser estável daquele jeito adulto e entediante. Ultimamente não estava mais. Ela estava completamente no modo de manter a paz a qualquer custo com o filho dela de 32 anos que morava no porão, e eu era o cara que dizia não em voz alta. Então a casa estava tensa e educada da pior forma. Um dia, enquanto eu segurava um saco quente de frango frito do mercado, ouvi meu enteado dizer isso. Sim, eu já cortei a linha do freio, te vejo no funeral dele amanhã. A garagem estava escura. Eu tinha entrado pela porta lateral tentando evitar a cozinha recém-lavada da Carol. A única luz vinha da janela da bancada de trabalho e da tela do telefone de Cyrus. Eu conseguia ver a silhueta dele, ombros largos, cabeça inclinada de forma casual. Meus dedos se apertaram em torno do saco. A gordura tinha atravessado o papel, quente contra a palma da minha mão. Eu tinha comprado aquilo pensando que talvez pudéssemos ter uma noite normal, uma refeição em que ninguém falasse de dinheiro ou do fato de que meu enteado de 32 anos ainda morava no nosso porão. A voz de Cyrus continuou neutra. Sim, está feito, ele não chega até segunda-feira. Ele deu uma risadinha. Então uma voz de mulher saiu pelo alto-falante, clara, familiar. Você tem certeza? Tenho certeza, disse Cyrus. Você disse que queria que isso acabasse. Eu dei um passo à frente, o pulso martelando. Cyrus virou um pouco e eu vi a tela do telefone dele, o identificador de chamadas, Carol, o nome da minha esposa, o contato dela ali mesmo. A voz veio de novo, e dessa vez eu captei a frase, então depois do culto de domingo. Só toma cuidado com esse seu caminhão. Meu estômago afundou. Culto de domingo. Ela sempre dizia isso em vez de igreja. E a parte sobre o caminhão. Ela brincava havia anos dizendo que eu amava aquela F-150 mais do que amava ela. Era Carol, sem dúvida. Sim, a voz disse. Não esquece de trancar tudo quando sair amanhã. Não esquece de trancar tudo. Ela dizia isso toda vez que saía de casa. Toda vez. Deixava isso em mensagens de voz quando ia à casa da irmã. Carol tinha o hábito de deixar recados, sempre lembrando, sempre conferindo. Mas algo estava errado. A frase estava certa, mas o ritmo estava estranho, como se alguém estivesse lendo falfalas em vez de falar naturalmente. Carol nunca soava tão plana. Eu recuei um passo. Minha bota bateu na borda do batente da porta, raspou alto o suficiente. A cabeça de Cyrus virou num estalo em direção ao som. A tela do telefone dele apagou. Eu congelei. Contei 3 segundos, 5, 10. Ele se virou de volta para a bancada e começou a organizar ferramentas como se nada tivesse acontecido. Eu saí sem fazer barulho. Não bati a porta, não deixei ela clicar. Apenas puxei para fechar e caminhei rápido ao redor da casa. O ar frio de dezembro cortou minhas bochechas. A noite parecia normal demais. Luzes da varanda, um cachorro latindo, som de televisão vindo de uma janela. O saco de frango bateu na lixeira da esquina. Todo instinto gritava para eu voltar para dentro e confrontar os dois, agarrar Cyrus pelo colarinho e exigir respostas. Paciência é a minha ferramenta. Eu dizia isso aos aprendizes na oficina de VAC quando eles apressavam os serviços. Vá devagar. Paciência é a sua ferramenta. Você usa ela primeiro. Eu entrei no meu sedã e fiquei sentado com o motor desligado. Ligar para a polícia. Meu polegar ficou pairando. Então veio o pensamento frio. O que eu digo? Meu enteado disse que cortou a linha do freio e minha esposa concordou? Sem gravação, sem confronto, sem corpo ainda. Numa cidade pequena isso te transforma em piada ou paranoico. Cyrus diria que Tobias anda estressado. Carol enxugaria os olhos e a vida seguiria. Eu precisava de provas primeiro. Provas que não soassem loucura. Tirei o telefone do bolso e comecei a documentar. Abri o aplicativo de notas. Escrevi tudo o que conseguia lembrar, hora, data, local, o que Cyrus disse palavra por palavra, o que a voz no telefone disse, o nome do contato que vi na tela. Depois tirei uma foto da garagem de onde eu estava sentado. Com marcação de horário. Mostrava minha caminhonete na entrada. Mostrava a porta lateral por onde eu tinha entrado. Cyrus sempre agiu como se consequências fossem coisa para outras pessoas. Aos 32 anos, ele ainda vivia como um adolescente. Novos aparelhos, novos esquemas, velhos rancores. Quando Carol e eu nos casamos, há 11 anos, eu achei que ele fosse amadurecer. Em vez disso, ficou mais cruel, como se tivesse decidido que o mundo devia algo a ele e eu estivesse me recusando a pagar. Carol era diferente naquela época.
Trabalhava como gerente administrativo em uma clínica médica, fazia trabalho voluntário na igreja, se importava com o que os vizinhos pensavam. Ela sempre evitou conflitos, odiava confrontos, preferia apaziguar as coisas em vez de enfrentar os problemas de frente. Isso me deixava louco às vezes, mas Carol sempre jogou pelo seguro. A verdadeira mudança veio 6 meses atrás. Eu estava gerenciando minhas contas de aposentadoria, atualizando beneficiários. Carol estava listada primeiro, obviamente. Mas os valores tinham crescido. 30 anos de economia cuidadosa, uma casa quitada, benefícios de sobrevivente da minha pensão de VAC. Estávamos falando de perto de 1 milhão se algo acontecesse comigo. Cyrus perguntou sobre isso uma noite, de forma casual. Quem fica com o que se você morrer, Tobias? Eu deveria ter mentido. Em vez disso, eu disse a verdade. Carol, depois é dividido entre quaisquer dependentes. Ele sorriu devagar. Então eu sou um dependente. Você é um adulto, eu disse, morando no meu porão. O rosto dele mudou como se eu tivesse dado um tapa nele. Algumas semanas depois, ele me pediu para ser fiador de um empréstimo. 38 mil para consolidar dívidas. Eu olhei a papelada. Juros de tubarão, taxas escondidas por trás de sorrisos, que teriam me feito pagar de volta quase 60 mil até o terceiro ano. Eu trabalhei com números a vida toda. Orçamentos de VAC, custos de material, horas de mão de obra. Você aprende a identificar matemática ruim rápido. Eu disse não. Você sempre acha que é melhor do que eu. Eu acho que sou mais velho, eu disse, e aprendi o que a dívida faz. Ele ficou quieto. Então começou a trabalhar a Carol, plantando sementes. Tobias não confia em mim. Tobias acha que eu não valho nada. Tobias quer que eu vá embora. Depois disso, ela começou a me olhar diferente, como se talvez Cyrus tivesse razão. Carol sempre se sentiu culpada pela infância de Cyrus. Owen foi embora quando Cyrus tinha 6 anos. Ela se culpava, compensava demais, não conseguia dizer não a ele nem quando deveria. Por volta dessa época, Cyrus começou a passar mais tempo com Owen de novo. O pai tinha ensinado mecânica a ele quando era mais novo, e de repente Cyrus estava na garagem do Owen todo fim de semana, aprendendo ferramentas, segundo ele, criando laços. Carol achou que isso era saudável. Eu achei que era um timing conveniente. Eu tinha passado de carro pela casa do Owen uma vez e visto os dois debaixo de um carro nos elevadores. Trabalho de freio, Owen tinha dito quando perguntei, ensinando o básico. E Cyrus ficou estranho com o telefone. Começou a gravar tudo, jantares de família, conversas casuais, os recados de voz da Carol. Disse que estava fazendo um documentário sobre famílias recompostas. Ninguém questionou. Fiquei sentado no carro por mais 20 minutos, pensando em todas as opções. Então tomei minha decisão. Eu não podia dirigir a caminhonete, isso era óbvio. Mas também não podia simplesmente abandoná-la em casa. Se algo acontecesse com ela enquanto eu não estivesse por perto, se Cyrus mudasse de ideia e tentasse consertar, a prova desapareceria. Abri o aplicativo de assistência na estrada e chamei um reboque. A atendente parecia meio sonolenta. Qual é o local de retirada? Na entrada da frente, minha voz saiu firme. Ford F-150 prata, preciso que seja rebocada esta noite. Está dirigível? Não, problema de segurança. Em quanto tempo? O mais rápido possível, por favor. Ela pediu meu número de associado, eu dei. Ela me colocou em espera. Quando voltou, o tom dela tinha mudado. Senhor, podemos ter um caminhão aí em 40 minutos. Isso é uma emergência? É urgente. Então liguei para minha advogada, alguém com quem eu tinha trabalhado numa disputa de propriedade anos atrás. Ela atendeu no segundo toque. Isso é melhor ser bom, já é quase meia-noite. Preciso de aconselhamento agora. Onde você está? No meu carro, do lado de fora da minha casa. Acabei de ouvir meu enteado admitir que cortou a linha do freio do meu veículo, disse que quer que eu morra, e acho que minha esposa estava na ligação concordando. Silêncio. Então a voz dela ficou firme. Você tocou na caminhonete? Não, estou mandando rebocar agora. Preciso saber o que fazer. Ótimo, não toque nela. Para onde você vai mandar? Dei a ela o endereço de um depósito de longo prazo fora da rodovia principal, segurança 24 horas, câmeras em todo lugar, unidades com controle de clima, mas também área externa para veículos com cercas de arame e cadeados. Perfeito, ela disse. Pague um mês adiantado. Estacione e tranque. Não deixe ninguém chegar perto até inspecionarmos com um mecânico independente. Não alguém que você conhece, não alguém que Cyrus conheça, alguém que eu indico. E a polícia? Vamos chamá-los depois que tivermos a prova documentada. Agora é a sua palavra contra a dele.
Você precisa que a linha de freio seja inspecionada e fotografada por um profissional antes que alguém alegue que você adulterou ou que foi desgaste normal. E se eles tentarem outra coisa? Então você não volta para casa esta noite. Faça check-in em um hotel em algum lugar onde eles não procurem. Pague em dinheiro se puder. E Tobias, não diga a ninguém onde você vai. Nem a Carol, nem a amigos, ninguém. Faróis varreram a rua, o reboque. O reboque chegou, eu disse. Bom. Me ligue quando estiver seguro. O motorista era um homem corpulento com um gorro. Ele olhou para a caminhonete, para casa, depois para mim. Bateu no meu vidro. Foi você que chamou? Sim. O que há de errado com ela? Problema de freio. Levando para depósito a essa hora? É importante. Ele deu de ombros. Para onde vamos? Dei o endereço. Ele assobiou. É longe. Pago extra. Quanto estamos falando? 200 em dinheiro, metade agora, metade quando chegarmos. Ele pensou, depois assentiu. Fechado. Entreguei 100. Ele guardou e foi trabalhar. O guincho chacoalhou, cabo de metal como correntes arrastando. Eu vi minha F-150 subir na plataforma. Aquela caminhonete tinha me levado por 3 décadas de trabalho, ferramentas na caçamba, idas para buscar peças, chamadas de emergência no meio da noite. O motorista voltou com a papelada. Assina aqui. Minha caneta tremeu. Forcei a firmeza. Ele me olhou. Você está bem, cara? Eu encarei minha casa, luz quente por trás das cortinas fechadas, minha esposa lá dentro, provavelmente no sofá como se nada estivesse errado. Estou bem, só cansado. Ele assentiu e subiu na cabine. Quando a plataforma saiu, tirei outra foto, com marcação de horário, mostrando a caminhonete sendo rebocada, mostrando minha casa ao fundo. Meu telefone vibrou. Carol, onde você está? Depois Cyrus, você moveu a caminhonete? Eu não respondi. Em vez disso, abri o aplicativo de notas de novo e acrescentei as mensagens, horários, palavras exatas, tudo. Segui o reboque até o depósito. Era um daqueles lugares que alugam unidades para acumuladores e pessoas em meio a divórcios. Cercas de arame, câmeras de segurança em cada canto, um atendente entediado numa cabine assistindo Netflix. Paguei pelo estacionamento externo de veículos, vaga 47, no canto de trás, sob uma luz. Dei meu documento, assinei-o. Contrato, peguei a chave do cadeado. O motorista descarregou minha caminhonete e eu a estacionei no local. Tirei mais fotos, de todos os ângulos, a posição, o cadeado, a cerca. A câmera acima registrou tudo, então eu tranquei e fui embora. O motorista me deixou em um posto de gasolina a 2 milhas dali. De lá, chamei um Uber e fui para um motel fora da rodovia, fiz o check-in com um nome falso, paguei em dinheiro, quarto 217, segundo andar, com vista para o estacionamento para que eu pudesse ver quem entrava e saía. Liguei de volta para minha advogada. Está seguro. Ótimo. Estou ligando para um mecânico em quem confio logo pela manhã. Ex-inspetor de veículos da Polícia Estadual, trabalha com casos de fraude de seguro. Se essa linha de freio foi cortada, ele vai documentar corretamente. O que eu faço até lá? Fique no motel. Não entre em contato com Carol nem com Cyrus. Não atenda às ligações deles. Se aparecerem, chame a polícia imediatamente. E, Tobias, escreva tudo o que você se lembra desta noite. Cada detalhe, horários, o que foi dito, o que você viu. Vamos precisar disso para o relatório policial. Eu já estou fazendo isso. Ótimo. Tente dormir, se conseguir. Isso vai piorar antes de melhorar. Ela desligou. Eu me sentei na cama, abri meu laptop e comecei a escrever cada detalhe da conversa, a tela do telefone, o nome do contato, os padrões da voz da Carol, as coisas que pareceram erradas, a linha do tempo do comportamento de Cyrus nos últimos 6 meses. 3 páginas em espaço simples quando terminei. Minha advogada ligou às 7 da manhã. O mecânico está a caminho. Ex-inspetor de veículos da Polícia Estadual, 30 anos de experiência. Ele vai encontrar você no depósito às 9. Estarei lá. Dirigi meu sedã até o local. O mecânico já estava esperando. Final dos 50, cabelo grisalho, macacão gasto pelo tempo. Ele tinha uma prancheta, uma câmera e uma caixa de ferramentas com rodas. Senhor Tobias? Sou eu. Sua advogada disse que você acha que a linha de freio foi adulterada. Eu sei que foi. Eu ouvi a pessoa que fez isso admitir. A expressão dele permaneceu neutra. Vamos dar uma olhada. Caminhamos até a vaga 47. Destranquei o portão. Ele primeiro deu a volta na caminhonete, tirou fotos do exterior, dos pneus, da posição, de tudo. Depois abriu o capô.
Eu fiquei para trás, observando ele trabalhar. Ele não se apressou, tirou uma lanterna, deitou-se em um carrinho e rolou para debaixo do veículo. 5 minutos se passaram, depois 10, então ouvi ele murmurar algo ríspido. Senhor Tobias, vem aqui, não toque em nada. Eu me agachei. Ele apontou a lanterna. Eu não sou mecânico, mas conheço máquinas. Sei a diferença entre gasto e quebrado. A linha de freio não estava desfiada, estava cortada de forma limpa e reta, feito devagar e com cuidado. Ele moveu a luz ao longo do corte. Está vendo isso? Sem ferrugem, sem corrosão. O metal está brilhante. Isso aconteceu recentemente, nos últimos poucos dias no máximo. Alguém usou uma ferramenta de corte adequada, provavelmente um cortador de tubo, para manter o corte limpo e controlado. Por que limpo? Para não parecer óbvio à primeira vista. Você freia algumas vezes, o fluido vaza aos poucos. Quando você estiver na rodovia 70, não sobra nada, falha total dos freios. Eu encarei até minha visão embaçar. Quando foi a última vez que você dirigiu essa caminhonete? Ontem à tarde. Estava normal. Então foi feito depois disso, provavelmente a noite passada. Ele tirou o telefone e começou a fotografar vários ângulos, closes do corte, fotos amplas mostrando a posição do veículo, a área ao redor, a câmera de segurança acima. Estou documentando tudo. A cadeia de custódia precisa estar limpa ou a polícia não vai poder usar isso. Você sabe como fazer isso. Fiz isso por 30 anos, investigações de fraude de seguro, casos criminais. Você documenta tudo ou a defesa destrói no tribunal. Ele tirou mais fotos, depois pegou uma fita métrica, mediu o corte. Anotou as dimensões, fotografou as medições. Em seguida saiu debaixo do veículo e fez uma ligação. Sim, preciso reportar um crime grave de adulteração de veículo. Linha de freio deliberadamente cortada, com aparente intenção de causar ferimentos graves ou morte. Ele deu o endereço, ficou na linha e olhou para mim. A polícia está a caminho. Não toque no veículo. Não deixe ninguém chegar perto. Isso agora é uma cena de crime. 20 minutos depois, 2 viaturas chegaram. Um policial mais jovem e uma mulher mais velha com insígnias de sargento. A sargento se aproximou. Você é o mecânico que fez a chamada? Sou eu. Você reportou adulteração de veículo? Sim, senhora. Linha de freio deliberadamente cortada. Marcas de ferramenta recentes e limpas. Isso não foi acidente. Ela olhou para mim. Você é o proprietário? Sim, Tobias. Quando foi a última vez que dirigiu? Ontem à tarde. Estacionei na minha garagem por volta das 6 da tarde. Ouvi alguém admitir que cortou a linha de freio por volta das 8h30. Mandei rebocar imediatamente e deixei aqui trancado até conseguir inspecionar. Você ouviu alguém admitir isso? Sim. Quem? Meu enteado, Cyrus. A expressão dela mudou. Onde ele está agora? Na minha casa, no porão. O policial mais jovem começou a anotar. A sargento se ajoelhou ao lado da caminhonete. O mecânico mostrou o corte, explicou as marcas da ferramenta, o metal novo, a linha do tempo. Ela se levantou e voltou até mim. Senhor, isso é sério, mas preciso que o senhor entenda uma coisa. Sem uma gravação ou uma testemunha da conversa que você ouviu, vai ser difícil processar a parte de conspiração. Nós com certeza vamos acusar a adulteração do veículo, mas ligar isso diretamente ao seu enteado sem prova física é complicado. Eu entendo, mas documentei tudo. Tenho anotações com marcação de horário, fotos da caminhonete na minha garagem antes de ser rebocada, o recibo do reboque, o contrato do depósito, tudo. Ótimo, isso ajuda. Vamos precisar de um depoimento formal seu e precisamos processar esse veículo como prova. O mecânico deu um passo à frente. Posso fornecer um relatório escrito da inspeção. As fotos já estão com data e hora. Vou incluir medições e minha avaliação profissional. A sargento assentiu. Obrigada, isso vai facilitar o trabalho do promotor. Algum conflito recente? Ele me pediu para assinar como fiador de um empréstimo 6 meses atrás, 38 mil. Eu recusei. Eles anotaram. Alguma ameaça? Não diretamente, mas ele tem sido hostil desde então. Disse à minha esposa que eu não confio nele, que acho que ele não vale nada. E sua esposa, vocês estavam tendo problemas conjugais? Hesitei. Sim, ela tem defendido ele, permitido demais. Temos brigado sobre limites. A sargento me olhou com atenção. Preciso perguntar isso. Existe alguma possibilidade de sua esposa estar envolvida? Eu ouvi a voz dela na ligação, ou algo que soava como a voz dela, mas algo parecia errado. Errado como? A frase estava certa, mas o ritmo estava errado, como alguém lendo um roteiro em vez de ter uma conversa.
Ela notou isso. Vamos investigar. Eles me deram um número de ocorrência, disseram para eu não discutir o caso com ninguém além da minha advogada e informaram que fariam acompanhamento em até 48 horas. Em seguida, apreenderam minha caminhonete como prova. O mecânico me entregou o relatório dele, 3 páginas, medições detalhadas, fotos impressas e anexadas, assinatura e credenciais no final. Meu número está aí se precisar de mais alguma coisa, ele disse. E Tobias, você fez tudo certo. Não entrou em pânico, documentou, protegeu as provas. Isso vai salvar sua vida no tribunal. Voltei para o motel. Não fui para casa. Minha advogada tinha sido clara. Fique longe até sabermos com o que estamos lidando. Meu telefone vibrava sem parar. Carol, Cyrus, a irmã da Carol, até alguns amigos da igreja perguntando se estava tudo bem. Não atendi nenhum deles. Em vez disso, liguei para minha advogada e contei tudo, a inspeção. O relatório policial, a apreensão. Perfeito, ela disse. Agora vamos entrar com um pedido emergencial de ordem de proteção. Minha advogada protocolou o pedido de ordem de proteção naquela tarde, audiência de emergência solicitada com base em ameaça crível de dano corporal grave. Nos encontramos no tribunal na manhã seguinte. Ela tinha tudo organizado em uma pasta, relatório policial, relatório de inspeção do mecânico, minha declaração juramentada, fotos, linha do tempo, recibos do reboque. Senhor Tobias, o senhor está afirmando que seu enteado tentou matá-lo e que sua esposa pode ter estado envolvida? Estou afirmando que a linha de freio do meu veículo foi deliberadamente cortada. Ouvi meu enteado admitir isso em uma ligação telefônica. Ouvi o que parecia ser a voz da minha esposa concordando. Eu me afastei da residência e preservei as provas. Preciso de proteção enquanto isso é investigado. Ela folheou o relatório policial, leu minha declaração juramentada, examinou a linha do tempo que eu havia escrito. Isso é crível e preocupante. Estou concedendo uma ordem de proteção temporária com posse exclusiva da residência. A requerida, Carol, tem 48 horas para desocupar após ser notificada. Inclui-se cláusula de não contato para Carol e Cyrus. Minha advogada recolheu a documentação. Obrigada, meritíssima. Saímos do tribunal. Ela se virou para mim. O xerife vai notificá-la hoje, provavelmente nas próximas horas. Ela terá 48 horas para sair. Não volte antes desse prazo. Para onde eu vou? Fique no motel. Eu também recomendo trocar as senhas bancárias, congelar seu crédito e atualizar seus beneficiários se ela estiver listada em algum lugar. Voltei para o motel, abri o laptop e comecei o processo. Troquei todas as senhas que tinha, contas bancárias, e-mail, contas de aposentadoria, portfólios de investimento, tudo. Congelei meu crédito nas 3 agências. Liguei para o administrador da minha pensão e alterei o beneficiário de Carol para um trust revogável que minha advogada iria me ajudar a criar. Então encontrei um problema, a conta corrente conjunta. Carol era co-titular. Eu não podia congelá-la sem a assinatura dela ou uma ordem judicial. Liguei para minha advogada. Quanto tem lá? Cerca de 12.000 pausa. Retire metade. Essa é a sua parte legal durante uma separação. Coloque em uma nova conta apenas em seu nome. Documente tudo. Isso não vai parecer ruim? Parece prático. Você está protegendo seus bens durante uma crise doméstica. Isso é permitido. Fui ao banco, saquei 6.000, peguei o recibo, marcação de horário 2h47 da tarde. Abri uma nova conta em um banco diferente do outro lado da cidade, depositei os 6.000, peguei outro recibo. Minha advogada ligou naquela noite. Está feito. O xerife notificou Carol há 3 horas na sua residência. Como ela reagiu? Ficou chocada, tentou discutir. O delegado disse que a ordem não estava aberta a debate. Ela tem até sexta-feira às 5 da tarde para desocupar. Onde está Cyrus? Ainda no porão, pelo que sabemos. A ordem cobre ele também. Os dois têm que sair. Posso voltar na sexta depois das 5? Sim. Eu recomendaria ter um chaveiro pronto. Sexta-feira chegou. Dirigi até minha casa às 5h30 com um chaveiro seguindo atrás. O carro da Carol tinha sumido. Várias caixas estavam na varanda. Ela tinha empacotado o que conseguiu carregar, roupas, fotos, alguns itens da cozinha. O carro do Cyrus também tinha ido embora. A casa parecia vazia, errada, como um museu da vida de outra pessoa. O chaveiro trabalhou rápido. Novas fechaduras em ambas as portas, nova fechadura da garagem, novas travas nas janelas. 3 cópias de cada chave, uma para mim, uma para o meu carro, uma escondida em uma caixa magnética do lado de fora. Encomendei câmeras de segurança online, câmera de campainha, 2 câmeras externas com detecção de movimento e visão noturna, transmissão direta para o meu telefone. Elas chegaram 2 dias depois.
Instalei tudo sozinho, uma voltada para a entrada da garagem, uma na porta dos fundos, uma cobrindo a garagem. Depois me sentei na sala de estar e esperei. Carol apareceu naquela noite no carro da irmã. Ela desceu e caminhou até a porta da frente, tentou a chave, não funcionou. Ela bateu, tocou a campainha. Eu assisti pelo meu telefone, lá de cima. Ela puxou o telefone e me ligou. Eu não atendi. Ela mandou uma mensagem: Tobias, por que a chave não funciona? Precisamos conversar. Encaminhei a mensagem para minha advogada, que me devolveu um texto padrão para resposta a partir do número do escritório dela. Conforme a ordem de proteção, toda a comunicação deve passar pelo advogado. Entre em contato com o seu advogado. Carol leu. Eu vi o rosto dela mudar pela câmera, choque, raiva, dor. Ela olhou para cima, encontrou a câmera, encarou diretamente. Depois voltou para o carro e foi embora. Eu fiquei sentado na casa escura e não senti nada. 2 semanas depois, um detetive ligou. Senhor Tobias, aqui é um detetive do gabinete do xerife do condado. Estou dando seguimento ao seu boletim de ocorrência. O senhor tem alguns minutos? Sim. Tenho revisado as provas. O corte da linha de freio foi definitivamente deliberado, sem dúvida. Mas preciso fazer algumas perguntas sobre a ligação que o senhor ouviu. Tudo bem. O senhor disse que ouviu a voz da sua esposa concordando com o plano, mas também disse que algo pareceu errado. Pode explicar isso? Eu expliquei tudo, as frases que Carol costumava usar, a entonação plana, o ritmo que não combinava com a forma como Carol normalmente falava. Interessante, disse o detetive. Estamos analisando os registros do telefone do Cyrus. Ele vem gravando muito áudio e vídeo ao longo do último ano, jantares de família, ligações, recados de voz da sua esposa. Ele dizia que era para um projeto de documentário. Meu estômago afundou. Ele vinha gravando a Carol? Extensivamente, horas de material. Estamos analisando isso agora com um especialista forense em áudio. Há mais uma coisa. Aquela ligação que o senhor ouviu, não encontramos nenhum registro dela nos logs da operadora. O que isso significa? Significa que ele não estava realmente em uma ligação. Ele estava reproduzindo algo, provavelmente um arquivo de áudio salvo no telefone. Eu me sentei com força. Ele armou para mim. Estamos investigando isso. Mas aqui a coisa fica mais complicada. Executamos um mandado de busca no quarto do Cyrus e encontramos algumas coisas interessantes. Um telefone descartável comprado 3 dias antes do incidente. Ele estava salvo nos contatos como Carol, com um emoji de coração. Jesus! O detetive continuou. Estamos fazendo a perícia no telefone dele agora. Se ele fabricou esse áudio, vamos encontrar. Mas preciso ser honesto com o senhor. Isso vai levar tempo. Análise de áudio, mesmo com urgência, leva várias semanas no mínimo. O laboratório está sobrecarregado. E a Carol? Ela está envolvida? É isso que estamos tentando determinar. No momento, as provas apontam mais para o Cyrus manipulando a situação, mas não podemos descartar nada. O que eu faço? Fique onde está, continue documentando tudo. Não entre em contato com nenhum dos dois. Vamos mantê-lo informado. Ele desligou. Liguei para minha advogada e contei tudo. Isso é bom, ela disse. Significa que eles estão levando isso a sério. Se o Cyrus fabricou o áudio para incriminar a Carol, isso é mais uma acusação criminal, obstrução, falsificação de provas. Isso só vai se acumulando. Mas quanto tempo? Pode levar meses. Mas, Tobias, você está seguro. Você saiu daquela casa. Eles não podem tocar em você. Deixe o sistema trabalhar. 6 semanas depois, o detetive ligou novamente. Recebemos os resultados da perícia de áudio. A ligação que você ouviu não era uma ligação. Era um arquivo de áudio fabricado. Alguém costurou trechos da voz da sua esposa de várias gravações diferentes para parecer uma conversa. Fechei os olhos. Quantos trechos? 15 fontes diferentes. A frase depois do culto de domingo veio de um vídeo que o Cyrus gravou no jantar de Páscoa de 2 anos atrás. Não esquece de trancar tudo veio de um dos recados de voz da Carol. Eles juntaram 15 gravações diferentes para criar uma conversa falsa. Minhas mãos começaram a tremer. Então a Carol não estava envolvida? Com base nas provas, não. Ela não tinha conhecimento do plano. O Cyrus fabricou o envolvimento dela para fazer você acreditar que ela queria você morto. Por quê? Ainda estamos juntando as peças. Mas encontramos outra coisa. Owen, o pai do Cyrus, vinha pesquisando apólices de seguro de vida sobre você. Encontramos histórico de navegação e capturas de tela com os detalhes da sua apólice que o Cyrus tinha enviado para ele.
Eles sabiam exatamente o que estava em jogo. O Owen? Sim. E tem mais. Também puxamos os registros telefônicos do Owen. Ele e o Cyrus fizeram 83 ligações nas 2 semanas antes do incidente. Mensagens sobre sua rotina, seus horários, quando você saía para trabalhar, se você verificava a caminhonete antes de dirigir. O Owen estava envolvido. Nós acreditamos que sim. Encontramos um recibo de posto de gasolina no carro do Cyrus, do mesmo local onde o telefone descartável foi comprado, na mesma data. As imagens de segurança mostram o Owen e o Cyrus juntos no caixa. Eu me senti enjoado. Vamos trazer os dois para interrogatório. Mandados de prisão estão sendo preparados. Conspiração para cometer homicídio, tentativa de homicídio, adulteração de provas. Isso é sério. Quando? Amanhã de manhã. Quis avisar você antes. Isso vai sair na imprensa. Em uma cidade pequena como esta, todo mundo vai saber. E a Carol? Nós a informamos. Ela foi isentada de qualquer envolvimento. A ordem de proteção contra ela será modificada. Você pode manter a posse exclusiva da residência se quiser, mas ela não é mais considerada uma ameaça. Eu não sei o que dizer. Você fez tudo certo, Sr. Tobias. Você não entrou em pânico. Documentou tudo. Deixou que fizéssemos nosso trabalho. É por isso que nós os pegamos. Eles prenderam o Cyrus e o Owen na manhã seguinte. Eu assisti pela televisão local, do quarto do motel. 2 homens presos em conexão com um suposto plano de assassinato por encomenda. Cyrus, 32 anos, e seu pai Owen, 57, enfrentam múltiplas acusações criminais, incluindo conspiração para cometer homicídio e adulteração de veículo. A repórter estava do lado de fora da delegacia. De acordo com documentos judiciais, a dupla teria cortado a linha de freio do veículo da vítima com a intenção de causar um acidente fatal. A vítima, cujo nome está sendo mantido em sigilo, descobriu o plano e contatou as autoridades antes de dirigir o veículo. As imagens mostravam Cyrus sendo conduzido algemado, cabeça baixa. Owen vinha atrás, com a mesma expressão vazia que sempre teve. A repórter continuou. Promotores afirmam que os homens fabricaram provas de áudio para implicar a esposa da vítima, que desde então foi inocentada de qualquer envolvimento. Se condenados, ambos enfrentam longas penas de prisão. Então Carol ligou. Fiquei olhando o nome dela na tela por um longo tempo. Finalmente atendi. Tobias, a voz dela estava quebrada, pequena. Eu vi as notícias, ela disse. Estão dizendo que o Cyrus tentou te matar, que o Owen ajudou, que eles falsificaram a minha voz para fazer você pensar que eu estava envolvida. Eu não respondi. Tobias, eu juro que não sabia. Eu jamais faria isso. Você tem que acreditar em mim. A polícia te inocentou. Eu sei, mas preciso que você ouça de mim. Eu não queria você morto. Eu te amava. Eu ainda te amo. Fiquei olhando para a parede do motel. Eu o favoreci, Carol continuou, por anos. Toda vez que você tentava impor limites, eu te sabotava. Eu escolhia ele em vez de você, todas as vezes. Eu dava desculpas. Eu me convenci de que você era duro demais com ele. E ele quase te matou por causa disso. Ela estava chorando agora, soluços completos. Me desculpa, Tobias. Eu desliguei e fiquei ali em silêncio. A coisa sobre a traição é que não importa se ela foi intencional. O dano é o mesmo. Carol não cortou a linha de freio, não planejou meu assassinato, não falsificou a própria voz, mas ela criou as condições que tornaram tudo isso possível. Cada limite que ela sabotou, cada desculpa que deu para Cyrus, cada vez que escolheu a paz em vez da verdade, ela construiu o ambiente em que um homem de 32 anos acreditou que poderia matar o padrasto e sair impune. Isso é responsabilidade dela. A audiência preliminar aconteceu 2 semanas depois. Minha advogada me convenceu a comparecer. O tribunal era pequeno. Cyrus estava sentado com o defensor público, terno limpo, rosto sem expressão. Owen estava 2 fileiras atrás, com o próprio advogado. Os dois tinham conseguido fiança. O irmão de Owen pagou a dele, Cyrus usou um fiador. Carol sentou do outro lado, sozinha. Quando nossos olhos se cruzaram, os dela estavam cheios de perguntas. Eu desviei o olhar. A promotoria apresentou tudo, relatório policial, inspeção do mecânico, análise forense do áudio, registros telefônicos mostrando as ligações entre Owen e Cyrus, mensagens de texto sobre minha rotina, as imagens do posto de gasolina mostrando os dois juntos comprando o telefone descartável. Depois, um investigador particular contratado pela minha advogada depois. Ele explicou que Owen e Cyrus haviam pesquisado extensivamente minhas apólices de seguro e contas de aposentadoria. Detalhou as dívidas de Cyrus, a linha do tempo do aumento de contato entre eles depois que eu recusei assinar o empréstimo.
Qual seria o pagamento total potencial se o Sr. Tobias tivesse morrido, somando contas de aposentadoria, valor da casa, seguro de vida e benefícios de sobrevivência? Aproximadamente 1,1 milhão. E quem receberia esse dinheiro? Inicialmente Carol, como viúva, mas considerando a relação próxima com Cyrus e a situação financeira dele, é razoável assumir que ele esperava se beneficiar significativamente. O advogado de defesa protestou, especulação. Sustentado, mas o estrago já estava feito. O júri em potencial lembraria daquele número. Cyrus e Owen foram mantidos para julgamento. A fiança foi revogada por risco de fuga e gravidade das acusações. Eu os vi sendo levados algemados. Owen olhou para mim uma vez, olhos vazios, sem reconhecimento, como se eu já fosse um fantasma para ele. A preparação para o julgamento revelou o que eu deveria ter percebido desde o início. O investigador continuou cavando e encontrou e-mails entre Owen e Carol de 2 anos antes. No começo amigáveis, depois mais frequentes, depois íntimos. Owen vinha tentando reconquistar Carol. Os e-mails eram cuidadosos, nunca explícitos, mas o subtexto era claro. Referências ao que eles tiveram, sugestões de conversarem sem Tobias por perto, comentários sobre como Cyrus merecia algo melhor do que a negatividade de Tobias. Carol nunca respondeu com nada encorajador. A maioria das respostas era curta, educada, encerrando o assunto com delicadeza. Mas Owen continuou tentando. Então, 6 meses atrás, depois que recusei assinar o empréstimo de Cyrus, o tom mudou. Owen começou a perguntar sobre minha rotina, meus horários, se eu tratava Carol direito. Carol parou de responder completamente naquele ponto, mas Owen já tinha o que precisava. A semente foi plantada na mente de Cyrus. Tobias é o inimigo. Tobias está nos impedindo. Tobias está no caminho. Owen vinha usando Cyrus. O plano era elegante de uma forma doentia. Me matar, fazer parecer que Carol estava envolvida. Carol iria para a prisão por conspiração. Owen apareceria como ex-marido solidário. Eventualmente teria acesso ao meu dinheiro por meio de Cyrus. E Carol teria sido destruída, culpada por um assassinato que não cometeu, a vida arruinada, enquanto Owen e Cyrus dividiriam o dinheiro do seguro. O investigador colocou tudo isso em um relatório de 50 páginas. O áudio falsificado não era só para enganar você, ele disse. Era para armar para Carol. Eles queriam que você a confrontasse, talvez a machucasse em um momento de raiva. Aí vocês dois estariam na prisão e o dinheiro livre. Mas eu não a confrontei. É por isso que eles entraram em pânico. Você não seguiu o roteiro. Você documentou tudo. Manteve a calma. Deixou o sistema funcionar. Eles não conseguiram se adaptar. O julgamento aconteceu 9 meses depois. A promotoria apresentou tudo. A linha de freio cortada, o áudio falsificado, os registros telefônicos, as imagens do posto de gasolina, os e-mails de Owen para Carol, a pesquisa sobre minhas finanças, o motivo financeiro. O advogado de Owen tentou argumentar que ele era apenas um pai preocupado ajudando o filho a se reconectar com a mãe. O promotor destruiu isso no contra-interrogatório. Se o senhor estava apenas facilitando um relacionamento, por que comprou um telefone descartável com seu filho 3 dias antes da linha de freio ser cortada? Nenhuma resposta. Se estava apenas preocupado com o bem-estar de Cyrus, por que enviava mensagens com perguntas detalhadas sobre o horário de direção do Sr. Tobias? Nenhuma resposta. Se suas intenções eram inocentes, por que ajudou a fabricar provas de áudio para incriminar sua ex-esposa? Nenhuma resposta. O júri voltou em 6 horas. Culpados em todas as acusações para ambos os réus. Cyrus recebeu 12 anos, elegível para liberdade condicional após 8. Owen recebeu 10 anos, elegível após 7. O juiz foi severo na sentença. Vocês não apenas tentaram assassinar o Sr. Tobias. Tentaram destruir a vida de uma mulher inocente. Fabricaram provas, manipularam o próprio filho, exploraram a confiança de uma família. Isso foi calculado, metódico, maligno. Owen manteve a cabeça baixa, nunca olhou para ninguém. Cyrus me encarou uma vez, olhos mortos, como se eu tivesse roubado algo dele. Eles foram levados. Carol soltou um som quebrado, cru. Após a sentença, ela se aproximou de mim no corredor. Eu não sabia, ela disse. Sobre Owen, sobre os e-mails, sobre nada disso. Eu sei. Achei que ele só queria fazer parte da vida do Cyrus de novo. Achei que estava ajudando. Eu sei. Ela me olhou com olhos desesperados. Podemos conversar, por favor, só uma vez? Eu pensei nisso, realmente considerei, depois balancei a cabeça. Não há mais nada a dizer, Carol. E fui embora. Alguns de vocês perguntaram o que aconteceu depois. Aqui está a atualização. Atualização, 8 meses após a sentença. Vendi a casa.
Comprei um lugar pequeno perto do rio. Um andar só, sem porão, apenas paz. Minha advogada conseguiu uma indenização civil de 400 mil contra Owen e Cyrus por danos civis, sofrimento emocional, tentativa de morte ilícita, honorários legais e danos punitivos. Eles nunca vão pagar, mas isso seguirá para sempre. Em toda verificação de antecedentes, todo relatório de crédito, toda candidatura a emprego, até o dia em que morrerem. Comecei a sair com alguém há 3 meses, Adley, da loja de ferragens da rua principal. Jantamos no restaurante simples, conversamos sobre coisas normais. Ela sabe do julgamento, mas não pressiona. É fácil, confortável, sem passado. Então, na semana passada, Carol apareceu. Ela parecia menor, mais velha, cabelos grisalhos. Tobias, podemos conversar? Sentamos nos degraus da varanda. Estou em terapia 2 vezes por semana, ela disse, tentando entender como criei alguém capaz disso. Cortei contato com os dois. Cyrus escreve da prisão. Eu devolvo as cartas. Owen tenta ligar. Eu bloqueei. A voz dela falhou. Eu escolhi Cyrus em vez de você todos os dias por 11 anos. Sabotei cada limite que você impôs. E você quase morreu por causa disso. Sinto muito. Existe alguma chance para nós? E é aqui que estou travado. Parte de mim diz de jeito nenhum. Ela teve 11 anos para me escolher primeiro. 11 anos escolhendo errado. 1 milhão em dinheiro de aposentadoria e uma linha de freio cortada depois, agora ela quer outra chance. Adley não tem essa bagagem. Quando eu digo que preciso de espaço, ela respeita. Sem culpa, sem drama, apenas respeito. Mas 11 anos. São 11 anos. Tivemos anos bons antes de Cyrus envenenar tudo. Carol não cortou a linha de freio, não planejou meu assassinato. Ela também foi manipulada. Está em terapia, cortou contato com eles, está tentando. E Adley, ela é ótima, mas só faz 3 meses. Eu nem sei se isso vai se tornar algo sério. Eu disse a Carol que precisava de tempo para pensar. Ela sentiu e foi embora. Liguei para Adley depois e contei o que aconteceu. Ela disse, leve todo o tempo que precisar, eu não vou a lugar nenhum. Vê? Esse é o tipo de mulher que torna essa decisão ainda mais difícil. Então, Reddit, estou perguntando, eu dou outra chance a Carol, a mulher que permitiu o cara que tentou me matar, mas que não sabia de fato, ou sigo com Adley, que só está por perto há 3 meses, mas nunca me fez questionar se ela está do meu lado? Tenho 52 anos, talvez 20 bons anos pela frente. Fico fazendo as contas e não consigo chegar à resposta certa. O que você faria? Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de se inscrever. Isso realmente ajuda o canal e nos permite trazer mais histórias melhores. Obrigado. A minha madrasta processou-me para ficar com a minha herança, alegando que o meu pai não estava em pleno uso das faculdades mentais. Eu contra-processei com gravações dela abusar verbalmente dele. O juiz não só rejeitou o processo dela, como também deu início a uma investigação por abuso de idosos. Ela perdeu a licença de enfermagem e a liberdade. Então a minha madrasta tentou roubar a minha herança alegando que o meu pai tinha demência. O problema é que ela não sabia que eu tinha meses de gravações de áudio dela abusar verbalmente dele. O juiz não se limitou a arquivar o processo dela. Ela acabou por perder a licença de enfermagem e enfrentar acusações criminais graves. Deixa-me contar como tudo aconteceu. Eu tenho 28 anos e o meu pai faleceu há 6 meses devido a cancro do pâncreas. Foi brutal de assistir, desde o diagnóstico até o funeral passaram apenas 8 meses. Mas esta história começa muito antes disso, quando meu pai ficou doente pela primeira vez e a esposa dele, Linda, mostrou a sua verdadeira face. Um breve contexto, o meu pai casou-se com a Linda quando eu tinha 19 anos. A minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos num acidente de carro e, honestamente, eu não fiquei nada entusiasmado quando meu pai começou a namorar novamente 2 anos depois, mas eu estava prestes a ir para a universidade e pensei que ele merecia ser feliz. A Linda parecia simpática no início, era enfermeira no hospital, parecia cuidadosa e organizada. Eles namoraram cerca de 1 ano antes de se casarem. O casamento foi pequeno, nada de extravagante. Eu dei-lhe uma oportunidade porque o meu pai estava a sorrir outra vez. Nos primeiros anos as coisas até estavam bem. A Linda era educada comigo quando eu voltava da universidade, embora nunca tenhamos sido próximas. Ela tinha uma maneira de ser simpática sem ser realmente calorosa, sabes o que quero dizer, como se estivesse a desempenhar o papel de madrasta sem realmente o sentir, mas pronto, ela fazia o meu pai feliz e isso era suficiente para mim. Eu licenciei-me, consegui um emprego como coordenadora de logística numa empresa de transporte e mudei-me para 2 horas de distância. Visitava o meu pai a cada 2 meses, falávamos ao telefone todas as semanas, coisas normais. Então, há 3 anos, o meu pai foi diagnosticado com cancro do pâncreas em estágio 3.
Os médicos estavam cautelosamente otimistas. Era grave, mas tratável. O meu pai tinha 61 anos, ainda relativamente jovem e saudável de resto. Ele começou quimioterapia e radioterapia praticamente de imediato. Foi aí que comecei a visitá-lo todos os fins de semana, ficava de sexta à noite até domingo à tarde, queria estar lá por ele, ajudar no que pudesse. E foi aí que comecei a notar coisas na Linda. No início eram coisas pequenas. Eu entrava na cozinha e apanhava a revirar os olhos quando meu pai pedia água, ou ela suspirava alto quando ele precisava de ajuda para se levantar do sofá. O meu pai estava a lidar com quimioterapia, estava exausto, enjoado, fraco. O mínimo de decência humana seria ajudar o teu marido doente sem o fazer sentir-se um fardo, mas a Linda agia como se o cancro dele fosse um enorme incômodo para a vida pessoal dela. Ela queixava-se aos amigos ao telefone de que não podia ir ao yoga porque tinha de tomar conta do meu pai. Tomar conta, era assim que ela chamava cuidar do marido com cancro. Ouvia dizer isso várias vezes e todas as vezes o meu sangue fervia. O meu pai nunca dizia nada, ele sempre foi do tipo que evita conflitos, não gostava de confrontos. Além disso, acho que o cancro e a quimioterapia estavam a tirar-lhe tanta energia que ele não tinha forças para lidar com problemas conjugais para além de tudo o resto. Tentei falar com a Linda num fim de semana, perguntei se estava tudo bem, se ela precisava de ajuda com alguma coisa. Ela deu-me um sorriso falso e disse que estava tudo bem, que só estava cansada do trabalho. Ela continuava a trabalhar a tempo inteiro no hospital durante tudo isso. Ofereci-me para ajudar mais, talvez contratar uma enfermeira para vir durante o dia, mas ela insistiu que tinha tudo sob controle. O problema é que a Linda era enfermeira registrada, trabalhava em oncologia há 15 anos, ela sabia exatamente do que os doentes com cancro precisam, como é o tratamento, que tipo de cuidados o meu pai necessitava, o que tornava o comportamento dela ainda mais perturbador, porque ela sabia melhor do que ninguém. À medida que os meses passavam e o tratamento do meu pai continuava, a atitude da Linda piorou, e muito. Ela começou a dizer coisas que já não eram apenas impaciência, eram crueldade. Estou a falar de dizer-lhe que ele estava a exagerar quando sentia dores, ou que precisava de aguentar firme porque outros doentes estavam piores. Numa manhã de domingo eu estava no quarto de hóspedes a preparar-me para ir embora quando ouvi os dois no quarto ao lado. O meu pai estava a pedir a Linda para o ajudar a ir à casa de banho porque estava tonto por causa dos medicamentos, e eu ouvi ela dizer, tu nem estás a tentar, só queres que eu te sirva de pés e mãos. O meu pai, aquele homem forte que trabalhou na construção durante 30 anos, que me criou sozinho depois da morte da minha mãe, que nunca pediu nada a ninguém, pediu-lhe desculpa, disse que lamentava estar a ser difícil. Foi aí que eu soube que algo estava seriamente errado. Comecei a ficar mais tempo aos fins de semana, às vezes tirava a sexta-feira de folga para chegar mais cedo. Contei ao meu chefe que o meu pai tinha cancro e precisava de mais apoio, e a minha empresa foi compreensiva, deixou-me trabalhar remotamente quando fosse necessário. Então eu ficava na casa do meu pai de quinta à noite até segunda de manhã em algumas semanas, e quanto mais tempo eu passava lá, mais via como a Linda realmente tratava o meu pai quando pensava que ninguém estava a prestar atenção. Ela esquecia-se de ir buscar as receitas dele e depois fazia-se de surpreendida quando ele ficava sem medicação para as dores. Fazia jantar só para ela e não fazia nada para ele, dizendo que achava que ele não tinha fome, e quando ele comia, criticava por não comer o suficiente ou por comer demais. Ela controlava o comando da televisão e recusava-se a mudar de canal mesmo quando meu pai pedia educadamente para ver outra coisa. Era um padrão constante de pequenas crueldades que, somadas, resultavam em algo realmente feio. Ela estava deliberadamente a tornar a vida dele mais difícil durante o pior período da vida dele. Há cerca de 18 meses o cancro do meu pai progrediu para o estágio 4. Os médicos disseram que as opções de tratamento eram agora limitadas, focadas principalmente em mantê-lo confortável e prolongar o tempo sempre que possível. O meu pai recebeu a notícia muito mal, obviamente, nós dois sabíamos o que o estágio 4 significava. A resposta da Linda foi começar a desaparecer ainda mais. Ela fazia turnos mais longos no hospital, saía com amigos várias vezes por semana, basicamente evitava estar em casa o máximo possível. Enquanto isso, o meu pai ficava cada vez mais doente, precisava de mais ajuda com coisas básicas, vestir-se, cozinhar refeições, gerir os medicamentos. Foi então que tomei a decisão de voltar para casa. Falei com a minha empresa sobre trabalhar totalmente de forma remota e eles aceitaram. Arrumei o meu apartamento, coloquei as minhas coisas no armazém e mudei-me para o meu antigo quarto de infância. Disse ao meu pai que queria estar lá por ele, honestamente, era exatamente isso que eu precisava de fazer. Eu precisava de ficar de olho na Linda. O meu pai parecia aliviado quando voltei para casa, embora tentasse agir como se não fosse necessário. Não precisas de pôr a tua vida em pausa por minha causa, disse ele, mas eu via nos olhos dele que estava grato por ter alguém ali que realmente se importava. A viver na casa a tempo inteiro, eu via tudo. A Linda já não era apenas negligente, ela era verbalmente abusiva. Gozava com o meu pai por ele estar
doente, fazia comentários sobre como ele era patético, dizia-lhe que estava a piorar a própria condição por ser tão negativo. Uma vez ouvia dizer-lhe que a primeira esposa dele, a minha mãe, teria vergonha de como ele se tinha tornado fraco. Nessa altura confrontei-a, disse-lhe que aquilo era completamente inaceitável. Ela fez-se de inocente, disse que eu tinha ouvido mal, que estava apenas a tentar motivá-lo a manter-se positivo. Gaslighting no seu melhor. Enquanto isso, o meu pai continuava a defendê-la. Ela está sob muito estresse, dizia ele, cuidar de alguém com cancro é difícil. Mesmo quando ela era cruel diretamente com ele, ele arranjava desculpas para o comportamento dela, e isso partia meu coração. Foi aí que comecei a gravar tudo. Não estava a tentar ser sorrateiro nem manipulador, eu apenas sabia que, se algum dia precisasse de provar o que estava a acontecer, ninguém acreditaria em mim em vez da Linda, a esposa enfermeira dedicada. Ela era excelente a encenar para os outros, médicos, vizinhos, amigos. À frente deles, ela era a esposa carinhosa a lidar com a terrível doença do marido. Só o meu pai e eu víamos a verdadeira Linda. Comprei um pequeno gravador digital de voz, daqueles que jornalistas usam, e mantinha no bolso praticamente o tempo todo quando estava em casa. Não estava a gravar conversas privadas nem a tentar apanhar o meu pai em situações comprometedoras. Eu estava a documentar abuso, há uma diferença. E as coisas que apanhei nessas gravações eram piores do que eu alguma vez imaginei. A Linda dizer ao meu pai que ele estava a arruinar a vida dela e que desejava que ele já tivesse morrido. A Linda gritar com ele por entornar água porque as mãos lhe tremiam por causa da medicação. A Linda recusar-se a ajudá-lo a ir à casa de banho e depois a gozar com ele quando ele teve um acidente. A Linda dizer-lhe que só se tinha casado com ele por segurança financeira e que mal podia esperar que ele morresse. Horas e horas deste tipo de coisas, espalhadas ao longo de 6 meses, cada episódio de abuso, cada comentário cruel, cada vez que ela negligenciava as necessidades básicas dele. Mantive tudo organizado por data, fiz transcrições das piores partes e fiz cópias de segurança em armazenamento na nuvem. Parte de mim queria confrontá-la com as gravações, obrigá-la a ouvir-se a si própria e perceber o quão distorcido estava a ser, mas eu sabia que isso não mudaria nada. Pessoas como a Linda não desenvolvem empatia de repente quando confrontadas com provas do seu comportamento, elas apenas ficam melhores a escondê-lo. Ainda assim tentei falar com o meu pai mais uma vez. Disse-lhe diretamente que a Linda o estava a abusar e que ele não merecia ser tratado daquela forma. Ofereci-me para o ajudar em tudo o que fosse preciso, quer isso significasse aconselhamento matrimonial, separação, divórcio, o que fosse, qualquer coisa para o afastar da toxicidade dela. O meu pai ficou em silêncio durante muito tempo e depois disse, filho, eu sei como ela é, não sou estúpido. Isso surpreendeu-me, eu pensava que ele estivesse em negação, a arranjar desculpas porque não queria encarar a verdade, mas ele sabia, sempre soube. Então por que ficas? Perguntei. Porque estou a morrer, respondeu simplesmente, estou cansado de lutar. Tudo é uma luta agora, o cancro, o tratamento, o meu próprio corpo. Não tenho energia para lutar contra ela também. É mais fácil deixá-la estar zangada e passar cada dia até que isto acabe. Isso partiu meu coração mais do que qualquer outra coisa. O meu pai tinha basicamente desistido de ser tratado com dignidade porque estava demasiado exausto por estar doente. Ele tinha aceitado o abuso como preço a pagar para não ter de lidar com o desgaste de deixar a esposa enquanto morria de cancro. Disse-lhe que compreendia, mesmo não compreendendo de verdade, mas fiz com que ele me prometesse uma coisa, que me protegesse no testamento, que garantisse que a Linda não me poderia prejudicar depois de ele partir. Já está feito, disse ele, mudei o meu testamento há 3 meses. Tudo que tenho vai para ti, a casa, o seguro de vida, as contas de reforma, tudo. A Linda não recebe nada. Ela vai enlouquecer, eu disse. Eu sei, respondeu o meu pai, por isso não lhe disse e não vou dizer. Ela vai descobrir depois de eu partir e, nessa altura, já não vai importar o que ela pensa. Ele também me contou que tinha sido cuidadoso a documentar o estado mental dele. Ele vinha a ser acompanhado pelo oncologista e pelo médico de família. E um especialista a cada poucas semanas. Todos eles registraram nos seus relatórios que ele estava mentalmente lúcido, cognitivamente intacto, a tomar as próprias decisões sobre o tratamento e os cuidados de fim de vida. O meu pai sabia que a Linda provavelmente tentaria contestar o testamento, alegando que ele não estava no seu perfeito juízo quando o alterou. Estou a morrer, mas não sou estúpido, disse ele outra vez, e não vou deixá-la lucrar depois de me tratar como lixo. O meu pai morreu numa manhã de terça-feira em março. Eu estava lá a segurar-lhe a mão. A Linda estava no hospital a cumprir o turno dela. Nem sequer faltou ao trabalho para estar presente nas últimas horas dele. Quando lhe liguei para dizer que ele tinha falecido, já tinham passado 3 horas desde a morte. Ela chorou ao telefone e fez uma grande encenação no funeral, desempenhou na perfeição o papel de viúva enlutada. As pessoas não paravam de lhe dizer o quanto lamentavam, que boa esposa ela tinha sido, como meu pai tinha sido sortudo por ter tido os cuidados dela no fim. Eu queria vomitar sempre que alguém dizia isso.
A leitura do testamento aconteceu 2 semanas depois do funeral. A Linda apareceu vestida de preto, ainda a representar o papel de viúva em luto. O advogado leu as formalidades iniciais e depois chegou à distribuição dos bens. Tudo para mim, a casa, o pagamento do seguro de vida no valor de $400.000, as contas de reforma do meu pai totalizando mais 200 mil, a carrinha, as ferramentas, tudo. A Linda não recebeu nada. Nem um único dólar. O rosto dela ficou branco, depois vermelho, depois branco outra vez. Ela olhou para o advogado como se ele tivesse cometido um erro, como se aquilo não pudesse estar certo. O advogado apenas pareceu desconfortável e continuou a leitura. Havia uma seção que o meu pai tinha insistido em incluir, que basicamente dizia que a Linda tinha sido excluída de forma intencional, que ele estava em pleno uso das faculdades mentais ao tomar aquela decisão e que aquele era o seu último testamento e vontade, sem qualquer coerção ou influência indevida. Isto está errado, disse a Linda com a voz a tremer. Ele não faria isto, ele estava doente, não sabia o que estava a fazer. O Sr. Patterson foi avaliado por 3 médicos diferentes nos meses que antecederam a sua morte, disse o advogado. Todos confirmaram que ele era mentalmente competente. O oncologista dele, Dr. Reynolds, registrou especificamente a clareza mental dele nos relatórios médicos ainda 2 semanas antes de ele falecer. A Linda levantou-se tão depressa que a cadeira caiu para trás. Ele tinha confusão mental por causa dos medicamentos, estava sempre confuso, isto não é legal. Vou contestar isto. E saiu a tempestade da sala. Eu fiquei sentado ali a sentir uma mistura estranha de satisfação e tristeza. Satisfação porque o meu pai me tinha protegido como prometera, tristeza porque eu sabia que aquilo ia tornar-se confuso e difícil. O advogado olhou para mim e disse, ela vai definitivamente contestar isto, espero que estejas preparado. Estou, respondi, e falava a sério. A Linda entrou com o processo 6 semanas depois. A alegação era exatamente o que esperávamos. O meu pai não estava em pleno uso das faculdades mentais quando alterou o testamento. Estava a sofrer de declínio cognitivo devido ao cancro e à medicação. Tinha sido indevidamente influenciado por mim. O testamento deveria ser anulado e o patrimônio deveria passar para ela como cônjuge. Sobrevivente. O advogado dela pintou-me como um filho manipulador que apareceu de repente nos últimos meses de vida do pai e o envenenou contra a esposa amorosa. Segundo a versão deles, a Linda tinha sido uma cuidadora dedicada que sacrificara tudo para cuidar do marido moribundo, e eu tinha convencido meu pai a excluí-la apenas por ganância. Era pura ficção, mas soava bem no papel. A minha advogada era uma mulher chamada Janete, especializada em litígios sucessórios. Tinha cerca de 50 anos, muito direta, e quando me reuni com ela pela primeira vez, perguntou-me sem rodeios se havia alguma verdade nas alegações da Linda. 0, respondi. Mas tenho algo melhor do que apenas a minha palavra. Foi então que lhe contei sobre as gravações. Os olhos da Janete brilharam como se eu lhe tivesse acabado de entregar um bilhete premiado da lotaria. Gravaste ela abusar do teu pai. Horas disso, confirmei. Com data e hora, devidamente guardadas, com cópias de segurança. Além disso, tenho mensagens de texto, e-mails e registros médicos que corroboram tudo. Isto muda tudo, disse a Janete. Não só nos permite defender contra a alegação dela, como também podemos contraprocessar por abuso de idosos. O que ela fez ao teu pai foi ilegal. E foi exatamente isso que fizemos. Entramos com uma contração alegando abuso de idoso, sofrimento emocional e uma série de outros termos legais que basicamente se resumiam a isto. A Linda abusou do meu pai moribundo e agora queria lucrar com isso. O caso levou 8 meses a chegar a tribunal. Durante esse tempo, a Linda manteve a encenação de viúva enlutada nas redes sociais. Publicava fotos antigas dela com o meu pai a parecerem felizes, escrevia legendas longas sobre o quanto sentia falta dele, sobre como era injusto que o filho dele estivesse a tentar tirar-lhe tudo. Algumas pessoas que não conheciam a verdadeira história sentiram pena dela, mas qualquer um que tivesse estado presente durante a doença do meu pai ficou em silêncio. Eles tinham visto lampejos de como a Linda realmente era, mesmo sem conhecer toda a extensão. Aqueles 8 meses foram brutais à sua maneira. O advogado da Linda continuava a apresentar moções, a tentar adiar o julgamento, a tentar fazer com que as gravações fossem excluídas. Ele argumentou que eu tinha invadido a privacidade da Linda ao gravá-la, que as gravações tinham sido obtidas de forma ilegal e que deveriam ser inadmissíveis. Mas a Janete refutou cada uma dessas moções com base em jurisprudência e precedentes. Consentimento de uma parte é consentimento de uma parte. Eu estava presente em todas as conversas que gravei. Tudo era legal. A Linda também tentou o caminho da opinião pública. Deu uma entrevista a uma estação de notícias local sobre como o enteado estava a processar e a tentar ficar com tudo que o pai lhe tinha deixado. Fez-se passar por vítima de um filho ganancioso e ingrato que não conseguia aceitar que o pai se tivesse casado novamente.
A reportagem era lixo, totalmente unilateral, não incluía nenhum dos factos reais sobre o abuso ou sobre o motivo pelo qual o meu pai a tinha excluído do testamento. Eu poderia ter ido à televisão defender-me, mas a Janete aconselhou-me a não o fazer. Não lutes esta batalha nos meios de comunicação, disse ela. Luta no tribunal, onde as provas falam por si. Então mantive-me em silêncio publicamente enquanto a Linda falava sem parar, sabendo que, quando chegássemos ao julgamento, a verdade viria à tona. Durante esses meses também passei tempo a organizar todas as provas que tínhamos. As gravações eram um elemento central, mas tínhamos outras coisas também. Mensagens de texto da Linda para amigos a queixar-se de ter de cuidar do meu pai, e-mails em que ela fazia planos para sair da cidade e pedia aos vizinhos para irem verificar como ele estava em vez de estar presente ela própria, extratos de cartão de crédito a mostrar que ela gastava dinheiro em dias de spa e compras enquanto afirmava que não podia pagar ajuda para o meu pai. Tínhamos testemunhos preparados do auxiliar de saúde domiciliária do meu pai, que tinha presenciado alguns dos comportamentos da Linda durante os turnos dele. A auxiliar tinha mantido anotações detalhadas sobre as vezes em que a Linda tinha sido negligente ou cruel, pensando que talvez viesse a precisar delas algum dia. Acabou por ter razão. Também tínhamos vizinhos que tinham ouvido a Linda e o meu pai a discutir através das janelas, que a tinham visto sair durante horas enquanto meu pai estava claramente a ter dificuldades. Nem todos quiseram envolver-se, as pessoas detestam drama familiar, mas um número suficiente concordou em testemunhar se fosse necessário, de modo que tínhamos um plano de reserva sólido mesmo sem as gravações. Ainda assim, as gravações eram tudo, a prova mais condenatória. Não importava o que a Linda dissesse, não importava o quão convincente fosse o testemunho dela, aquelas gravações contavam a verdadeira história com a própria voz dela, e contra isso não há argumento. O julgamento em si durou apenas 3 dias, mas foram os 3 dias mais longos da minha vida. O advogado da Linda começou, construindo o caso de que o meu pai não tinha capacidade mental e que eu o tinha manipulado. Trouxe testemunhas, algumas amigas da Linda, que disseram que o meu pai parecia confuso quando visitavam, exceto que essas visitas tinham acontecido com meses de intervalo, e confusão causada por medicação para dor não é o mesmo que incapacidade mental para tomar decisões legais. A Janete destruiu esses testemunhos no contra-interrogatório, levou as testemunhas a admitir que não eram profissionais de saúde e que não tinham qualquer noção real do que estavam a observar. A própria Linda testemunhou durante quase 4 horas. Chorou no banco das testemunhas, falou sobre o quanto tinha amado meu pai, sobre o quanto tinha trabalhado para cuidar dele, sobre o quão devastado estava por ele a ter excluído do testamento. Tenho de admitir, ela foi convincente. Algumas pessoas no júri pareciam solidárias. Pintou-se como a esposa dedicada que tinha desistido de tudo para cuidar do marido moribundo. Falou de como tinha trabalhado a tempo inteiro para manter o seguro de saúde, enquanto ao mesmo tempo era a principal cuidadora dele, como o ajudava com os medicamentos, o levava às consultas, cozinhava as refeições, limpava depois dele quando ele estava fraco demais para o fazer sozinho. Fez parecer que era uma santa que tinha sacrificado toda a vida pelo meu pai. E a verdade é que algumas coisas que ela disse eram tecnicamente verdadeiras. Ela trabalhou a tempo inteiro, levou o meu pai a algumas consultas, cozinhou algumas vezes. Mas deixou de fora todo o abuso, toda a negligência, todas as vezes em que o fez sentir-se lixo por estar doente. Foi uma aula magistral de meia-verdade seletiva. O advogado dela perguntou-lhe sobre o testamento e ela voltou a desatar a chorar. Não consigo perceber por que ele faria isto comigo, soluçou. Fomos casados durante 9 anos. Eu cuidei dele quando ele estava no pior momento, e depois ele simplesmente excluiu-me completamente. Isto não faz sentido, a não ser que alguém o tenha convencido de que eu não merecia nada. Ela olhou diretamente para mim ao dizer essa última parte. A insinuação era clara, eu tinha manipulado meu pai para excluir. O advogado explorou isso, perguntando-lhe se tinha havido tensão entre ela e eu. Ela disse que sim, que eu sempre a tinha ressentido por se ter casado com o meu pai, que eu tinha sido hostil com ela desde o início, o que era um completo disparate. Eu tinha sido educado com ela durante anos, mesmo quando não gostava particularmente dela. Só me virei contra ela quando vi como tratava o meu pai durante a doença. Depois, o advogado dela mencionou o facto de eu ter voltado para casa nos últimos meses de vida do meu pai, tentando fazer isso parecer suspeito, como se eu tivesse aparecido de propósito para isolar o meu pai da Linda e virá-lo contra ela. Ignorou completamente que eu voltei para ajudar a cuidar do meu pai porque a Linda estava a ser negligente. Ignorou também que o meu pai parecia aliviado por eu estar lá. Foi revoltante assistir a todo aquele testemunho, ver a Linda fazer-se de vítima, a distorcer tudo para parecer inocente, a ver o júri a cair na encenação. Foi preciso um enorme esforço da minha parte para me manter calmo e em silêncio no meu lugar. Depois chegou a nossa vez. A Janete chamou primeiro o oncologista do meu pai.
O Dr. Reynolds testemunhou que o meu pai tinha estado mentalmente lúcido durante todo o tratamento, que tinham tido conversas detalhadas sobre opções de tratamento e planeamento de fim de vida, que o meu pai tinha sido plenamente capaz de tomar decisões médicas complexas até praticamente a última semana de vida. Depois chamou o médico de família do meu pai, que disse exatamente o mesmo. Em seguida, um neurologista que tinha avaliado especificamente o meu pai para analisar o estado mental dele quando o testamento foi alterado. Os 3 médicos disseram a mesma coisa. A mente do meu pai estava perfeitamente bem. O cancro não se tinha espalhado para o cérebro, a medicação causava alguma confusão temporária por vezes, mas nada que afetasse a função cognitiva geral ou a capacidade de decisão. O advogado da Linda tentou encontrar falhas nos testemunhos, mas é difícil discutir com especialistas médicos que tinham documentado as conclusões durante meses. Então a Janete disse as palavras que eu estava à espera de ouvir. Meritíssima, gostaríamos de apresentar como prova gravações feitas pelo autor relativas ao tratamento dado pela ré ao falecido. O rosto da Linda ficou completamente pálido. O advogado dela objetou imediatamente, argumentando que as gravações tinham sido feitas sem o conhecimento da Linda e, por isso, não deveriam ser admitidas. Mas estávamos num estado de consentimento de uma só parte, o que significava que eu apenas precisava do meu próprio consentimento para gravar conversas em que participava ou que ocorriam em áreas comuns da casa onde eu vivia. O juiz autorizou. A Janete tinha preparado uma compilação, o melhor dos piores momentos do abuso da Linda, editada para cerca de 45 minutos. Incluímos marcas temporais, contexto para cada excerto e transcrições para o júri acompanhar. A primeira gravação começou a tocar. A voz da Linda ecoou pela sala de audiências, aguda e irritada. Estou farta disto, nem sequer estás a tentar melhorar, só queres ficar aí deitado e obrigar-me a fazer tudo. A voz do meu pai, fraca e cansada. Desculpa, a medicação deixa-me tonto, só preciso de ajuda para ir a... Tu precisas sempre de alguma coisa. Nem consigo sair com os meus amigos sem tu me ligares a cada 5 minutos. Sabes o quão patético isso é? A sala ficou em completo silêncio, exceto pelo som da gravação. Vi as expressões do júri a mudarem enquanto ouviam, vi a Linda sentada, a olhar em frente, sem se mexer. As gravações continuaram, excerto após excerto, a Linda a humilhar o meu pai, a recusar ajudá-lo, a gozar com ele por estar doente. A pior foi perto do fim, a Linda a gritar com o meu pai que mal podia esperar que ele morresse para finalmente poder viver a vida dela. Quando essa passou, um dos jurados chegou mesmo a soltar um suspiro audível. Quando a compilação terminou, várias pessoas na sala estavam a chorar. A Linda continuava sentada, completamente imóvel, com o rosto vazio. O advogado dela parecia querer desaparecer pelo chão. Mas a Janete ainda não tinha terminado. Chamou-me ao banco das testemunhas. Eu testemunhei sobre como foi assistir ao abuso da Linda contra o meu pai, sobre como tentei convencê-lo a afastar-se dela, mas ele estava demasiado doente e cansado para continuar a lutar, sobre como meu pai alterou o testamento especificamente porque não queria que a Linda lucrasse depois de o tratar de forma horrível. Mantive a compostura o tempo todo, não me emocionei, não exagerei, limitei-me a relatar os factos. A Janete tinha me preparado bem. Fica-te pelo que aconteceu, não opines, deixa as gravações falarem por si. O advogado da Linda tentou desacreditar-me no contra-interrogatório, sugerindo que eu estava a mentir ou que tinha adulterado as gravações, mas uma análise forense de áudio já tinha confirmado que os ficheiros eram autênticos e não editados. Ele tentou ainda sugerir que eu tinha um motivo oculto para gravar a Linda, que estava a tentar incriminá-la para ficar com a herança, mas isso não fazia sentido. O meu pai já tinha alterado o testamento antes de eu começar a gravar. As gravações foram feitas depois disso, apenas para documentar o abuso. O advogado estava claramente a agarrar-se a qualquer coisa, e toda a gente na sala conseguia ver isso. Depois de eu sair do banco, a Janete chamou a última testemunha, uma assistente social especializada em abuso de idosos. Ela testemunhou sobre os padrões de abuso evidentes nas gravações, sobre como esses comportamentos correspondiam aos sinais clássicos de abuso de idosos, e sobre como a conduta da Linda provavelmente tinha causado ao meu pai um sofrimento emocional significativo nos últimos meses de vida. Então a Janete encerrou o nosso caso. A deliberação demorou menos de 3 horas. O júri voltou com o veredito. A alegação da Linda de que o meu pai era mentalmente incapaz foi rejeitada. O testamento manter-se-ia exatamente como estava escrito. Tudo passava para mim. Mas isso não foi tudo. O juiz também tinha estado a ouvir aquelas gravações, e depois da leitura do veredito, fez algo que eu não estava à espera. Pediu para falar com os advogados junto ao estrado. Após uma conversa em voz baixa, fez um anúncio. Com base nas provas apresentadas neste julgamento, estou a encaminhar este caso para o gabinete do procurador distrital para possível acusação por abuso de idosos ao abrigo da lei estadual. Adicionalmente, recomendo que a Ordem Estadual de Enfermagem investigue a conduta da Sra. Patterson para determinar se é necessária ação disciplinar relativamente à licença de enfermagem dela. O rosto da Linda passou de pálido a cinzento.
O advogado dela tentou objetar, mas o juiz cortou-lhe a palavra. As provas de abuso estavam ali, gravadas e inegáveis. Caberia ao procurador decidir se apresentaria acusações criminais, e à ordem profissional decidir se ela manteria a licença. O juiz não estava a brincar. A sessão foi encerrada. Saí daquele tribunal a sentir como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. A Janete estava a sorrir. Isto foi melhor do que eu poderia ter esperado, disse ela. O juiz basicamente fez metade do nosso trabalho por nós. A Linda tentou aproximar-se de mim no corredor, mas o advogado puxou-a para longe, uma decisão inteligente, porque eu não tinha absolutamente nada para lhe dizer. 2 semanas depois, o procurador apresentou acusações formais contra Linda, uma acusação de abuso de idoso e uma acusação de abuso emocional de um adulto vulnerável. Ambas eram crimes graves. A licença de enfermagem dela foi imediatamente suspensa enquanto decorria a investigação da ordem profissional. A Linda tentou contestar as acusações, mas com as gravações não havia muito a contestar. O advogado acabou por convencê-la a aceitar um acordo judicial. Ela declarou-se culpada de uma acusação de abuso de idoso em troca da retirada da outra. Foi condenada a 18 meses de prisão, com 3 anos de liberdade condicional após a libertação. A ordem de enfermagem realizou a audiência enquanto ela aguardava a sentença. Eles analisaram as gravações e ouviram testemunhos de outros profissionais de saúde sobre como o comportamento dela violava todos os padrões éticos da profissão de enfermagem. E revogou permanentemente a licença dela. Ela nunca mais voltaria a trabalhar como enfermeira. A Linda acabou por cumprir 14 meses da pena e saiu mais cedo por bom comportamento. Quando foi libertada, tinha perdido tudo, a carreira, a reputação, a liberdade. Tentou contactar-me uma vez através de um conhecido em comum, dizendo que queria pedir desculpa e fazer as pazes. Eu não respondi. Não havia nada que ela pudesse dizer que tornasse aceitável o que fez. Ela abusou do meu pai quando ele estava no ponto mais fraco, tornou os últimos meses dele miseráveis quando poderia tê-los tornado suportáveis, e depois tentou lucrar com a morte dele, roubando a herança que ele tinha deixado especificamente para mim. O conhecido em comum continuou a insistir, dizendo que a Linda estava mesmo a passar dificuldades, que estava genuinamente arrependida e queria uma oportunidade para se explicar. Acabei por aceitar encontrá-la, não porque achasse que isso mudaria alguma coisa, mas porque queria que essa pessoa parasse de me chatear. Encontramo-nos num café. A Linda estava com um aspecto péssimo, mais velha, cansada, derrotada. A prisão não tinha sido gentil com ela. Pediu desculpa, disse que o estresse de cuidar de alguém a tinha levado a agir de formas das quais não se orgulhava. A desculpa clássica, culpar as circunstâncias em vez de assumir responsabilidade real. Quando terminou, perguntei-lhe se tinha vindo ali na esperança de eu lhe dar algum do dinheiro da herança. A forma como o rosto dela mudou disse-me tudo. Era exatamente isso. Todo o pedido de desculpas tinha sido apenas um prelúdio para pedir dinheiro. Ela começou a falar de viver num estúdio minúsculo, a ganhar o salário mínimo, mal a conseguir pagar a renda. Eu disse-lhe a verdade. Tiveste 9 anos para seres bondosa com o meu pai. Escolheste ser cruel. Cada coisa má que te aconteceu foi resultado direto das escolhas que fizeste. Eu não te devo nada. Depois levantei-me e fui embora. Nunca mais ouvi falar dela. Quanto à herança, usei uma parte para pagar os meus empréstimos estudantis e comprar uma casa. Coloquei a maior parte do resto em investimentos. Fiquei com a carrinha do meu pai porque me fazia lembrar dele e doei as ferramentas dele a um programa escolar de formação profissional que ajuda jovens a aprender competências de construção. O meu pai teria gostado disso. A casa que comprei é perfeita para mim, 3 quartos, um quintal decente, um bairro tranquilo, perto o suficiente para visitar a campa do meu pai, mas longe o bastante para parecer um novo começo. Comecei uma horta, como meu pai sempre teve, tomates, pimentos, pepinos, ervas aromáticas. Havia algo em sujar as mãos e cultivar comida que parecia honrar a memória dele. O dinheiro do seguro de vida, $400.000, deu-me segurança financeira pela primeira vez na vida. Depois de impostos e despesas, investi a maior parte para a reforma. Foi surreal passar de viver de salário em salário para, de repente, conseguir respirar, tomar decisões com base no que eu queria e não apenas no que podia pagar. A casa onde cresci acabei por vendê-la. Não conseguia suportar estar ali depois de tudo o que aconteceu. Havia demasiadas memórias mais de ver a Linda maltratar o meu pai. Usei o dinheiro dessa venda para criar um fundo de bolsas de estudo na minha antiga escola secundária para alunos que tivessem perdido um dos pais. $2.000 por ano para finalistas do ensino secundário da região. O fundo tem o nome do meu pai. Penso muito nele. Gostava que as coisas tivessem sido diferentes, que ele tivesse deixado a Linda quando o abuso começou, que tivesse passado os últimos meses num lugar tranquilo em vez de num casamento tóxico. Mas ele fez as escolhas dele e eu respeito isso. Pelo menos teve a última palavra ao garantir que a Linda não lucraria por o ter tratado como lixo.
Às vezes as pessoas perguntam-me se sinto pena do que aconteceu a Linda, ela ir para a prisão, perder a carreira, tudo isso. A resposta é não, nem um pouco. Ela também fez as escolhas dela. Escolheu abusar de um homem moribundo. Escolheu apresentar um processo para tentar roubar o dinheiro dele. Podia ter sido bondosa, podia ter sido decente. Escolheu não o ser, e as escolhas têm consequências. Toda esta experiência ensinou-me algo importante. Às vezes, as pessoas que supostamente deviam amar-te mais são as que mais te magoam. O meu pai merecia melhor do que a Linda. Merecia alguém que lhe segurasse a mão e o fizesse sentir-se seguro no fim, não alguém que o fizesse sentir um fardo. Pelo menos eu estive lá para ele. Pelo menos ele soube que eu o amava. Pelo menos conseguiu garantir que a Linda não ganhou. E, honestamente, hoje em dia isso é suficiente. Atualmente estou bem. O trabalho corre bem, tenho um bom lugar para viver e finalmente estou em paz com tudo o que aconteceu. Visito a campa do meu pai a cada 2 meses, conto-lhe o que se passa na minha vida, às vezes levo-lhe um café do sítio favorito dele e coloco o copo sobre a lápide, como se estivéssemos apenas a passar tempo juntos. Gosto de pensar que ele estaria orgulhoso de como tudo acabou, não da parte da Linda ir para a prisão, o meu pai não era vingativo, mas da parte em que eu o defendi, em que garanti que os últimos desejos dele foram respeitados, em que não deixei que alguém se aproveitasse da memória dele. Sim, acho que disso ele estaria orgulhoso. A Linda já saiu da prisão, vive algures do outro lado do estado. Pelo que eu vi, está a trabalhar no comércio a retalho, que é praticamente o único trabalho que consegue arranjar com uma condenação criminal grave e sem licença de enfermagem. Quanto a mim, estou bem. Tenho a minha casa, a carrinha do meu pai na garagem, uma vida decente sem drama familiar constante. A herança deu-me um novo começo e eu aproveitei-o. Cerca de 1 mês depois de a Linda sair da prisão, ela apareceu em minha casa. Simplesmente surgiu à porta num sábado de manhã, como se isso fosse algo normal. Abri a porta e lá estava ela, com um aspecto desgastado, mas com aquela expressão falsa de arrependimento no rosto. Precisamos de falar, disse ela. Não, não precisamos, respondi, e comecei a fechar a porta. Ela colocou o pé no vão da porta. Por favor, só 5 minutos. Eu cometi um erro ao ir atrás de ti legalmente. Estava a sofrer e não pensava com clareza. Mas continuamos a ser família e acho que se nós pudéssemos apenas... Tira o pé ou chama a polícia, disse eu. Ela tirou o pé, mas continuou a falar através da porta a fechar-se. Estou a passar dificuldades. Perdi tudo. Tu ficaste com tudo. Não achas que o teu pai gostaria que me ajudasses? Abri a porta apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. O meu pai não te deixou nada de propósito. Essa foi a escolha dele, não a minha. E apareceres em minha casa depois de tentares roubar a minha herança e incriminar-me em tribunal é assédio. Vai-te embora. Ela tentou mais uma abordagem. Tem um advogado a analisar se as gravações eram realmente legais. O consentimento de uma parte tem exceções. Boa sorte com isso, respondi. O teu último advogado já tentou esse argumento e perdeu. Agora sai da minha propriedade. Fechei a porta. Ela ficou ali mais 1 minuto antes de finalmente ir embora. Observei pela janela para garantir que ela realmente se afastava e depois liguei à minha advogada, a Janete, para documentar o incidente. Ela disse-me para pedir uma ordem de restrição se a Linda voltasse a aparecer. Felizmente, isso não voltou a acontecer. 2 meses depois recebi uma chamada do antigo oncologista do meu pai, o Dr. Reynolds. Acontece que a Linda tinha contactado o hospital alegando que havia erros nos registros médicos do meu pai relativamente ao estado mental dele. Ela estava a tentar fazer com que os médicos alterassem a documentação retroativamente, para parecer que o meu pai tinha estado mais confuso do que o inicialmente registrado. O Dr. Reynolds ligou-me por cortesia para me informar do que a Linda estava a tentar fazer. Eu documentei o pedido dela e reportei-o à administração do hospital, disse ele. Isto é uma tentativa de fraude de registros médicos. Achei que devia saber que ela ainda está a tentar lutar contra isto. Ela pode mesmo conseguir? Perguntei. Nem pensar, respondeu ele. Os registros médicos são documentos legais. Não podemos nem vamos falsificá-los. Mas isto mostra que ela ainda não aceitou a realidade. O hospital acabou por proibir a Linda de entrar nas instalações por tentar adulterar registros, acrescentando mais uma mancha negra à reputação já destruída dela. Cerca de 6 meses depois do julgamento, fui contactado por uma mulher chamada Rebecca, que tinha sido colega de trabalho da Linda no hospital. Ela tinha acompanhado o julgamento nas notícias e queria encontrar-se comigo. Disse que tinha informações que eu poderia querer saber. Encontramo-nos num restaurante. A Rebecca contou-me que a Linda tinha sido advertida várias vezes no trabalho por ser brusca com pacientes, especialmente idosos. Nada suficientemente grave para lhe retirar a licença na altura, mas o suficiente para que a administração estivesse atenta.
Depois do julgamento e da divulgação das gravações, 3 antigos pacientes apresentaram queixas sobre o tratamento que a Linda lhes deu durante os internamentos. Eu sempre soube que havia algo errado com ela, disse a Rebecca. A forma como falava dos pacientes quando eles não estavam por perto, como se fossem fardos e não pessoas. Mas nunca pensei que ela fosse assim tão má em casa com o próprio marido. O hospital realizou uma investigação interna depois de a licença de enfermagem da Linda ter sido revogada e descobriu-se que havia mais queixas do que a Rebecca sequer sabia, ao longo de vários anos. A Linda tinha andado a escapar com advertências, sem nunca cruzar completamente a linha que lhe custasse o emprego, até que o julgamento revelou quem ela realmente era. Queria que soubesses que o teu pai não foi o único, disse a Rebecca. Ela tinha um padrão. Tu apenas foste quem a apanhou e fez alguma coisa a respeito. Essa informação ajudou-me. Saber que não era pessoal, que a Linda era simplesmente uma pessoa má que tratava toda a gente de forma horrível, tornou mais fácil aceitar o que tinha acontecido. A casa onde cresci demorou 8 meses a vender. O mercado imobiliário estava lento e o facto de alguém ter morrido lá também não ajudou. Vendia por menos do valor de mercado apenas para fechar esse capítulo. Usei o dinheiro para criar um fundo de bolsas para jovens que tivessem perdido um dos pais. $2.000 por ano para finalistas das escolas secundárias locais. O fundo tem o nome do meu pai. A Linda tentou aparecer numa das cerimônias de atribuição das bolsas. Vi-a no fundo do auditório pouco antes de o evento começar e pedi à segurança que a retirasse antes do início do programa. Ela saiu em silêncio, mas o olhar que me lançou era de puro ódio. Foi a última vez que a vi pessoalmente. Há cerca de um ano ouvi dizer que tinha mudado de estado, provavelmente não conseguiu lidar com viver num lugar onde toda a gente sabia o que ela tinha feito. Também ouvi dizer que tentou escrever um livro sobre a sua alegada condenação injusta e apresentou o manuscrito a editoras, mas ninguém quis publicar. Acontece que quando teu caso inclui provas gravadas de te abusar de um idoso com cancro, as editoras não te veem como uma figura simpática. Hoje em dia quase não penso na Linda, a não ser quando algo me faz lembrar do julgamento. Estou ocupado a viver a minha vida. Tenho andado a sair com alguém há cerca de 6 meses. Ainda não contei a história toda, mas vou fazê-lo eventualmente. Visito a campa do meu pai de poucos em poucos meses, levo-lhe um café, tiro as ervas daninhas e conto-lhe sobre a minha vida. O dinheiro da herança está investido e a crescer e, quando eu me reformar, deverá valer uma quantia substancial. Recebi uma carta do gabinete do procurador no mês passado. A liberdade condicional da Linda termina no próximo ano e queriam saber se eu tinha preocupações quanto a ela voltar a contactar-me. Contei-lhes sobre a visita dela à minha casa e sobre a tentativa de fraude dos registros médicos. Eles anotaram isso no processo dela. Não acho que ela me volte a incomodar. Ela tentou todas as abordagens possíveis e nenhuma funcionou. Eventualmente até a Linda tem de aceitar que perdeu. E isso está tudo bem para mim. Ela já não é um problema meu. Fez as escolhas dela, enfrenta as consequências e agora tem de viver com elas. Eu também fiz as minhas escolhas. Defendi o meu pai, protegi os desejos finais dele e garanti que a justiça foi feita. Um acordo justo, se me perguntarem. Se gostou deste vídeo, por favor clique no botão de subscrição. Isso ajuda imenso o canal e permite trazer-lhe mais e melhores histórias. Obrigado.